semestre acaba e junto com ele vem as preocupações estudantis. Andar a cavalo, uma diversão boa para a saúde. Boa noite. Boa noite. Trabalhos, provas, relatórios, essa é a situação dos estudantes no final do semestre. Mas por que eles se sentem tão pressionados nesse momento? Confira na matéria de Rodolfo Esgorla da Silva. Mesmo fazendo um curso que gosta, é no final do semestre que os estudantes sentem a pressão do acúmulo de provas e trabalhos. Este é o caso da estudante universitária Fernanda Pull. Final de semestre todos têm muitas provas e trabalhos, e isso deixa a gente um pouquinho irritada, talvez estressada. Isso é uma coisa que eu já coloco na minha cabeça, que tal dia tem isso, tal dia tem aquilo, tal dia tem aquele outro. E todos os prazos têm que ser cumpridos. Então, antes que o prazo termine, eu já realizo a atividade que tem que ser feita. Bastante prova, assim, a gente não tem muito tempo para estudar e a gente vai se virando do jeito que pode, né? Estuda de madrugada, até que tem sono, né? Vai se virando do jeito que pode mesmo. Tudo começa quando eu tenho medo que eu vou mal numa prova ou mal num trabalho. E aí eu começo, meu Deus, o que vai acontecer? Isso e aquilo. E estresso todo mundo porque eu tô estressada. Mas por que os compromissos acadêmicos preocupam tanto os estudantes? Estar na faculdade já é, né, assim, tem toda uma busca, né, desse caminho do vestibular, tudo, e quando você realmente consegue estar na faculdade já tem uma pressão que às vezes vem tanto da família ou a autoexigência da pessoa mesmo de dar o melhor. E daí tem as pessoas, às vezes, na situação de cobrança, que é a prova ali, uma situação, né, bem extrema de cobrança, fica nervosa, por mais que tenha se preparado também, pode acontecer de esquecer, né, dar um branco, aquela coisa assim. A psicóloga explica como aliviar o estresse. Tem algumas prioridades, né, dá prioridade para aquilo que tem mais dificuldade, o que está mais em cima da hora, né, tentar manter uma qualidade de vida ainda, né, dormir bem, muito importante, ter uma boa alimentação, fazer intervalos durante o estudo, ter uma atividade social, sair, praticar exercícios, ter contato com amigos, né? Para que esse estresse não seja muito grande. A gente sai com os amigos, mexe na internet, nas redes sociais e tal, assim. É o jeito que a gente procura tentar desestressar. Alguns bairros de Palmeira das Missões enfrentam um problema sério com relação ao bem-estar dos moradores. Os terrenos baldios da cidade se transformaram em um local para despejo de lixo e outros dejetos. Lixo, sobras de construções, entre outros dejetos, são despejados diariamente em terrenos baldios no município de Palmeira das Missões. Moradores se dividem em aguentar o mau cheiro e conviver nos arredores de toda essa sujeira. Como não está sendo muito habitável aí, então a prefeitura não retira mais os entulhos das ruas de Palmeira das Missões, então o pessoal contrata as caminhonetes de frete e o pessoal vem jogar aí. Agora, para nós é terrível. Para nós aqui que convivemos com isso aqui, Deus o livre. Joga um cachorro morto, joga um bicho, mercado vem jogar carnes azedas aí no fundo aí. Principalmente quando o vento está a favor da casa, não dá para aguentar o cheiro. Porque daí eles largam de tudo ali atrás, né? Tem que fechar a casa daí porque não dá para aguentar o cheiro. Porque a gente acha que é dentro da casa da gente até o cheiro. Além da sujeira, outro fator que prejudica o bem-estar dos moradores é a fumaça do fogo posto no terreno para baixar o mato que toma conta do local. O mato, além de dificultar a visibilidade dos moradores, serve de abrigo para animais selvagens que expõem perigo às pessoas que transitam por estes locais. Além da exposição ao cheiro desagradável, os moradores ainda convivem com o medo dos assaltantes, que se utilizam da sujeira encontrada nos terrenos para escalar os muros das residências que ficam juntas a esses ambientes. Esses campos, assim, que nem se diz adeus da ará, né? Tá tudo largado, daí eles se escondem ali, fazem o que bem entender. E os muros daqui para lá é alto, mas de lá para cá é baixo. Então, para eles pular é fácil. Os responsáveis pelo assunto na Prefeitura Municipal afirmam que a responsabilidade pela limpeza dos terrenos é inteiramente dos proprietários. Tanto os membros da Prefeitura quanto os donos dos terrenos não quiseram gravar entrevista. E mudando de assunto, andar a cavalo não é só uma forma de lazer, também pode ser terapia. Essas e outras formas de tratamento marcam a atuação da APAI no município de Frederico Westphal.
Promover e articular as ações de defesa das pessoas com deficiência. Esta é apenas uma das missões da APAI, em suas 1.500 unidades em todo o Brasil. Em Frederico Westphalen, a instituição atende 160 alunos, entre eles Larissa, a menina que hoje corre, brinca e conversa o tempo todo. Ela tem 3 anos e frequenta a APAI desde os 3 meses de vida. Este acompanhamento desde cedo possibilita várias melhoras físicas e mentais, além de proporcionar a união da família. Ela é bem vista pela APAI, bem querida por todos, né? E eu acho que daqui já começa um caminho para o futuro, né? Que vai ser, espero que seja brilhante, né? Mas eu acho que ela vai ser uma pessoa, ela é bem desenvolvida, né? Bem disposta a fazer, né, todas as atividades, então acho que não vai ter, espero eu que não vai ter problemas para o futuro dela, né? Que ela... A APAI presta serviço aos municípios de Frederico Westphalen, Caiçara, Taquarussu do Sul e Vicente Dutra. A escola atende alunos com algum tipo de deficiência, como intelectual, múltipla, auditiva, visual e autismo. Assim como nas escolas convencionais, os alunos são atendidos por ciclos, e cada turma tem no máximo 8 integrantes. Na APAI estudam recém-nascidos, crianças, adolescentes e adultos. A gente tem também outras atividades complementares, que são informática, nós temos educação física, temos dança, e várias atividades assim, teatro, que fazem parte das atividades escolares. Temos também a ecoterapia, que é realizada em 3 turnos, que fica localizada lá na Faguense. A ecoterapia é realizada no local afastado, no interior do município. É aqui que as crianças têm a possibilidade de entrar em contato com o cavalo, aliando brincadeiras com 20 minutos de terapia. Os benefícios motores para a criança, na verdade, ele é dado pelo movimento tridimensional do cavalo, né? Que é para cima, para baixo, para os lados, para frente e para trás. Então, em cima do cavalo, a criança tem que ter 1.000 a 1.800 ajustes tônicos para se manter com a coluna reta, com os músculos todos contraídos, senão ela acaba caindo, né? Além de proporcionar todas essas mudanças físicas, a ecoterapia desenvolve em Larissa novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. A ecoterapia ela proporciona que o indivíduo, através de uma atividade lúdica, ele consiga experimentar várias emoções diferentes, e o cavalo, ele pode interagir com o cavalo desde o início do manuseio inicial, que a criança faz o primeiro contato, o carinho, escovar, isso tudo também está trabalhando a questão emocional e a questão social. Também na questão emocional, uma das questões que são trabalhadas é a questão do limite, né? Porque a criança, estando em cima de um animal de grande porte, como é o cavalo, ela tem que ter alguns cuidados. Ela tem que, ao mesmo tempo, saber até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o fazer o carinho no cavalo, saber como... Na verdade, o que acontece? A criança está conseguindo dominar, teoricamente, um animal muito maior que ela. Isso dá uma sensação de poder e de gratificação muito grande para a criança e para o praticante, né? Tanto a ecoterapia quanto as outras atividades auxiliam no avanço dentro e fora da sala de aula. A convivência com os colegas mostra que, apesar das diferenças, os alunos criam vínculos de amizade e afetividade. A Larissa, sim, ela resistia bastante no início à questão do caminhar dela. Como eu já disse para vocês antes, ela tem as vontades dela, que é própria da criança. Então, quando ela aceita uma coisa, é mais fácil você trabalhar. O William é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele tem uma facilidade maior para fazer as coisas, ele está incluído numa educação regular desde o bebê. A Larissa foi esse ano que começou a frequentar uma escola regular, então também tem uma diferença nisso. As APAIs são um exemplo de solidariedade e de inserção dos cidadãos na sociedade. Atravessando a barreira da discriminação, o papel educacional é muito importante para famílias que criam um filho com deficiência. O futuro de Larissa é uma incógnita, mas as diferenças da vida da menina começam a ser construídas agora, na infância. As atividades e a chance de inserção social que ela e as demais crianças encontram na APAI são peças fundamentais para que o futuro seja de uma vida plena, marcada sempre pela superação de obstáculos. Uma guerreira dentro de casa, né? Foi uma vitória, né? Os idosos esquecidos no asilo são uma realidade local. E confira a última edição do quadro de entrevistas.
idade avança, quando a memória não ajuda mais, quando o corpo começa a mostrar sinais de cansaço que se revela uma triste realidade, o abandono. E você viu de perto essa realidade, não é mesmo, Luiz? É isso aí. Confira a situação dos idosos que vivem no asilo em Frederico Westphalen. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida da população brasileira aumentou em 3 anos nas últimas décadas. O aumento de idosos, aliado ao desprezo de suas famílias, faz com que os asilos se tornem cada vez mais populosos. O Lar dos Idosos de Frederico Westphalen é um exemplo da procura pelos asilos. Vivem aqui mais de 60 moradores, muitos deles com diversas necessidades especiais. De maneira geral, todos buscam aquilo que não tinham em suas casas, um pouco de carinho e atenção. Maria Helena trabalha no asilo há 9 anos. Ela conta um pouco do seu trabalho com os idosos. O meu trabalho é na limpeza, na roupa, no banho. Com os idosos a gente dá amor e carinho, comida e cuida deles. Este é um território de histórias ricas, emocionantes, algumas tristes, outras alegres, muitas esquecidas. Resgatar essas histórias é fascinante. Dona Odila sente saudades do que deixou na sua terra. Não, por mim estava na roça ainda. Eu tinha minha casinha, tudo, comprei tudo pequeno de casa. Tinha de tudo. Tudo. Comprei a casinha e tudo, me viaram dentro de casa. Tudo me ordenado. Comprando de prestação e pagando de tudo. Faltava só trabalhar e tinha tudo precisado de casa. Ficou tudo lá. Aqui, as coisas acontecem devagar. As horas passam lentamente e encontrar o que fazer nem sempre é uma tarefa fácil. Alguns dormem, outros ficam na companhia do rádio. A maioria toma o bom e velho chimarrão. Mas o que mais anima são as poesias da Dona Maria Leopoldina. Sou china destemida, nada me põe a correr, pois meu lema nessa vida é lutar para vencer, enquanto meu sangue quente dentro da veia ferver, e de ter sempre na mente a compreensão e o dever. Boas coisas me ensinou meu pai velho Guasca amigo, respeita que te criou, e livra-te do inimigo, jamais que se escondia, além que a maldade expande, que possa empanar a alegria dos filhos desse Rio Grande. Entre as palavras de poesia, existem momentos difíceis. São as lembranças que todos trazem daquilo que viveram. Enquanto mostra suas fotos, Ambriosina nos conta que após a perda de sua filha, achou melhor mudar para o asilo. Foi uma coisa muito triste para mim. Eu não tenho mais aquela alegria que eu tinha, aquela coisa, porque ela ajudou que nenhum. Eu trabalhava e ela cuidava dos pequenos, que eram pequenininhos, né? Tá louco. Quando foi 7 horas, tá dentro de um caixão, minha guria. Não é fácil, né? Ela se enforcou. Ela tinha depressão e ela achou que não tinha mais cura. Mas não tirei uma agulha de dentro daquela casa. Ficou guarda-roupa novinha, até minha roupa ficou tudo aqui. Seja por opção ou pela falta da condição social, a falta de condições financeiras da família e as dificuldades fazem seu Danilo entender a mudança para o abrigo como algo positivo. Nós somos uma família de 7 irmãos deficientes. Aí então, nós optamos para vir conversar aqui com a direção do lar dos idosos, né? E a gente gostou muito. Agricultores, domésticas, pais e mães. Após anos dedicados aos filhos e à sociedade, eles apenas desejam afeto e um pouco de dedicação. E para encerrar o nosso quadro de entrevistas, a repórter Joana Frota foi até o centro da cidade conversar com o casal Girardello, que há anos incentiva a cultura local. Dona Ernestina e seu Pompílio, há 55 anos, vende livros na cidade de Frederico Westphalen. A TV da Hora conversou com um casal, que é um dos precursores da cultura na cidade. E eu sempre fui uma leitora assim, eu não vou te dizer que eu gostasse, eu era viciada em leitura. Eu lia adoidado. Ela deitava, pegava um livro, não era livrinho, livro mais ou menos. Aí às 5 horas da manhã ela mais ou menos terminava ou quase terminava. Daí ela dormia até às 7 e às 7 levantava e trabalhava o dia inteiro. Então
Não deixou de... Sempre foi leitora mesmo. Ele tinha uma papelaria, uma gráfica e papelaria, e aí nós resolvemos, como um acordo, começar a vender livros. Então, naquela oportunidade não tinha nada que pudesse dizer, tem livros, tem, né? Não. E a gente começou a desenvolver, vendendo, ia buscar sempre em Porto Alegre, nas distribuidoras, nas editoras, e fomos ampliando. Junto com as autoridades da época, né, incentivar as feiras de livro. Então isso aí também a gente conseguiu incutir nos colégios que participassem das feiras. Nós buscávamos livros, a gente dava para eles os livros, nós pagávamos uma despesa de vinda e de ida dos livros, era por nossa conta. E ainda se pagava uma comissão para se incentivarem a leitura dentro das salas de aula. Para vocês terem uma ideia, nós vendíamos muito o livro. Hoje o governo manda, né, livros didáticos, mas nós vendíamos horrores. E a gente vendia literatura junto também. Mas não era fácil, não. Não era bem assim como eu dei. Então, tu tinha que catar os livros e catar o cliente. O setor de ensino de Frederico, nós acompanhamos todos eles desde o início. Então, a gente estava ligado com eles sempre. O que a gente está notando, felizmente, a meninada está lendo muito. Lendo muito, graças a Deus. E porque isso sabe que a leitura ajuda muito, né? Desenvolve, a pessoa tem mais facilidade para se comunicar para tudo. E hoje existem livros fabulosos, desde bebezinho. Me sinto muito orgulhosa de ter iniciado nesse setor e de continuar, porque assim, tem que ter muita vontade e tem que ter muito, como é para dizer, não é se deixar levar, nem porque não, tem que ter persistência, tem que ter constância e ir em frente. E é o que nós fizemos. Essa foi a última edição especial de Férias e Notícias da Hora. Na próxima semana voltamos com a programação normal, com mais informações de Frederico Westphalen e região. Esta é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Uma boa noite para você. Boa noite.